E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana estou aqui com o Leandro Pires, que é uma indicação do nosso amigo em comum, né? Antônio da Luz. Antônio da Luz, que estive gravando com ele ontem na Expo Inter, um cara fenomenal, né? Mas enfim, vamos falar do Leandro aqui, que ele é engenheiro mecânico e diretor da The Green Factory. Leandro, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer poder conversar e ter esse papo que sempre é agradável de ouvir no Agro Resenha. Muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui, você viu, já vai estar muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Leandro. Leandro, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, Paulo, eu sou natural de Porto Alegre e engenheiro mecânico de formação e fui, na medida em que eu fui me desenvolvendo na minha carreira, eu fui estudando marketing com pós-graduação, mestrado em economia, depois certificação em gerenciamento de projeto e mais recentemente uma certificação como conselheiro de administração. Uhum. E é uma história que ela é de ir buscando conhecimento à medida que eu fui tendo curiosidade por cada um dos assuntos e que agora nessa nova fase aí como tendo uma sócio de uma empresa de consultoria na área de sustentabilidade, inovação ambiental e governança e estratégia, passa por compartilhar um pouco da minha história para ajudar os clientes da melhor forma que a gente pode. Não, legal, cara. Bom, você deu uma passada aí de 1 minuto em uma vida inteira, né, cara? Mas você teve uma carreira interessantíssima aí no universo do agro, né? E você não é originalmente engenheiro mecânico, como você comentou, né? De onde, quando ou como o agro entrou aí na sua vida, cara? O meu interesse pelo agro foi durante a universidade. Uhum. Então nós precisávamos fazer cadeiras, disciplinas opcionais. E uma das disciplinas opcionais que nós tínhamos na Universidade Federal aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, era máquinas agrícolas. Uhum. E uma disciplina que ela era super interessante porque ela era ministrada por um engenheiro agrônomo, né, dentro de uma faculdade de engenharia mecânica. E quando eu comecei a me dar conta um pouco da interação da máquina com o processo de produção do agronegócio, e principalmente que para quem estava nesse processo de se formar, se desenvolver e buscar o mercado de trabalho, de que 60% do mercado de máquinas agrícolas, eu talvez naquele momento, né, no início da década de 90, estava centralizado no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, foi um momento em que eu disse, bom, de alguma forma eu preciso me envolver com esse mundo. E eu já trabalhava muito com tecnologia da informação, que foi um outro assunto que me gerou muita curiosidade, principalmente com as ferramentas de computação gráfica para engenharia de produto. Uhum. E comecei a me especializar nisso e me dei conta muito cedo de que eu era melhor desenvolvendo os processos para os engenheiros do que propriamente sendo um engenheiro raiz de produto. Sim. Ou de manufatura. Então, esses sistemas de computação gráfica, eles acabaram me levando para uma empresa que era o grupo Digicom, que tinha a história de ter trazido várias ferramentas e prestava serviços. E com isso, o processo em si de ser um engenheiro de aplicação para vender as soluções para os clientes envolvia lidar com muitas empresas do agronegócio, as principais montadoras de máquinas agrícolas do sul do país, outras que às vezes eram não tão grandes, mas que também demandavam soluções. Então, o meu universo do agro, através dos clientes da região sul do Brasil, ele começou por, vamos dizer assim, vender as soluções, entender as necessidades que os clientes tinham naquela época. Não, legal. E da onde que saiu? Porque assim, é interessante esse ponto que você falou, né? De tipo, eu sempre fui para a área de produto, tal, mexi e descobri que isso não é um negócio trivial, né? Você descobrir que você prefere
tá nos processos do que necessariamente ali, né? Como que foi essa descoberta aí, cara? A descoberta foi muito porque eu era muito apaixonado por engenharia e por engenharia de produto, mas me dei conta que o meu desempenho como um engenheiro de produto, do qual eu tenho muita admiração por eles, não acontecia pelo perfil pessoal de ser mais criativo, olhar um pouco mais o fluxo dos processos e tal, de que eu serviria melhor servindo às engenharias do que propriamente sendo a minha atividade fim. Legal, não. E é interessante, porque isso aí também envolve um relacionamento com as pessoas também, né? Porque assim, o engenheirão raiz, ele, vamos dizer assim, gosta menos de gente do que normalmente os outros. Né? Isso é um pouco de mitos, os engenheiros gostam de gente. Eu tô trazendo pra gente dar uma cutucada aqui, né? Porque no fim do dia a gente precisa que as pessoas façam aquilo que é a necessidade do cliente final, né? E tem gente que consegue comunicar isso com clareza e tem gente que não tem, né? A gente tem que se desenvolver, né, cara? Essa questão da comunicação, imagino então que para você era um negócio mais tranquilo, né? E foi isso que chamou a atenção na época em que eu comecei a trabalhar com engenheiro de aplicação, que aos poucos eu comecei a me envolver com vendas. E aí foi por isso que eu fui estudar marketing, porque o engenheiro não aprende isso na faculdade. Quando eu comecei a ver que eu não tinha muito o perfil, né? Eu não fui educado para fazer aquilo. Eu fui buscar uma pós-graduação. E ao me interessar por esse assunto, eu acabei saindo do grupo Digicom, fui trabalhar na Dell Computadores na área comercial, trabalhei depois em outras empresas que envolviam telecomunicações, sistemas de gestão, sempre nessa questão de um misto entre o técnico e o comercial. E com o passar do tempo, durante aquele período de 2002, 2003, eu entrei de fato para o agro quando surgiu uma oportunidade na Kepler Weber de eu poder ir trabalhar em Panambi. Na época, a empresa estava construindo a fábrica de Campo Grande e precisava de pessoas que gostassem de trabalhar com fábricas, sistemas, e eu me entrei pelo agro no mundo do pós-colheita, vamos dizer assim. Sim. E foi uma experiência muito, muito gratificante, principalmente pelo papel que a Kepler desenvolvia, de desenvolver soluções próprias como indústria nacional, né? E o impacto que isso gerava. E a quantidade de engenharia e de tecnologia que era desenvolvida, não só em termos técnicos, né? Mas como gestão mesmo. Sim. E a Kepler é uma baita de uma empresa também, né, cara? E é interessante essa entrada por ali, né? O que você... Porque imagina assim, ó, engenheiro mecânico e tal, teve esse primeiro contato ali na universidade, mas aí você foi para empresa de tecnologia, Dell, comercial, né? Quando você entrou de fato no universo do agro, assim, o que mais te chamou a atenção, cara? O que mais chama a atenção é a questão da quantidade de tecnologia que é necessária, de fato, para produzir alimentos ou fibras dentro desse universo. E então, assim, quando a gente se depara, né, com essa situação que nós temos mestres, doutores, pessoas que têm um nível de profundidade muito grande trabalhando nessa área, e principalmente o volume de riqueza que esse tipo de segmento gera, isso foi uma coisa que eu comecei a gostar bastante. Então, depois de ter tido essa experiência, um dos clientes que eu atendia, que era a John Deere, estava construindo uma fábrica, né, que era a fábrica de tratores de Montenegro, e eu me juntei ao projeto na época para trazer um sistema, que era um sistema que existia no México e nos Estados Unidos, para auxiliar o processo de execução de manufatura. Era toda uma integração de automação industrial com sistemas industriais, que era um pouco da minha atividade do que eu fazia no grupo Digicom e na Kepler Weber, mas tinha que trazer já num nível muito mais avançado o que a John Deere estava se propondo. Então, quando eu comecei a entrar nesse universo, e muitas vezes é isso que mais me chamava a atenção, é que a indústria de máquinas agrícolas, ela é a indústria automobilística, mas com uma outra natureza em termos de dimensão, volume e complexidade. Mas, em essência, é a mesma indústria automobilística. E com o passar do tempo, eu acabei liderando uma área de sistemas de engenharia para a América do Sul, onde esses sistemas que se integravam com, né, SAP e essa realidade de fábrica, eles precisavam ser implementados, né, na América do Sul.
e integrados com sistemas que tinham as suas bases na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, durante 5 anos, essa foi uma experiência muito rica de conhecer essas realidades dos outros países, ao mesmo tempo que a gente, enquanto a empresa passava por esse processo de expansão das suas atividades, precisava também implementar novos processos e novos sistemas, onde eu era parte dessa, eu e, na verdade, o meu time, né? Nós éramos parte dessa estrutura. Não, legal. E você comentou aí dessa passagem, né, da Kepler para John Deere, né? Que assim, a Kepler é uma empresa grande, né? Mas a John Deere é uma empresa gigantesca com 500 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, cara? Essa diferença das empresas, assim, o que você notou, cara, que foi interessante? Assim? Eu diria que é muito mais uma questão de adaptação do nível de maturidade de gestão de uma empresa para outra. Então, esse é o primeiro ponto. A outra questão que é importante, quando a gente trabalha nesses universos, é de que já existe uma sabedoria, e talvez a sabedoria consolidada, que existe em multinacionais de mais de 180 anos, por exemplo, hoje, né? De que é importante a gente aprender, que é uma sabedoria que envolve processo, envolve comportamento, envolve uma forma muito específica de fazer as coisas e trabalhar a questão. Então, isso é importante. Então, não é uma questão, Paulo, de dizer que uma é melhor que a outra, mas existem formas de atuar. Uma coisa é atuar globalmente, a outra é atuar regionalmente. Isso tem bastante diferença. Uma outra natureza que é importante quando a gente fala de negócio, assim, uma é eu ser uma montagem industrial, apesar de ser agrícola, que ela é modular ou customizada e praticamente cada projeto tem uma engenharia de aplicação diferente. A outra é fazer um produto mais serializado numa escala muito maior. Então, a natureza dos negócios muda drasticamente quando a gente observa que eu não posso ter as mesmas referências para cada um dos dois. Sim, não, sem dúvida. E dentro dessa trajetória, a gente foi conversando previamente ali e tal, né? Você foi mandando algumas informações. Uma coisa que chama atenção é que assim, você ficou 19 anos, né, na John Deere e teve um momento ali que você teve que fazer algumas integrações, né, de empresas menores que estavam sendo, acho que, adquiridas ou tendo uma fusão ali, né? E aí eu imagino que foi mais ou menos nesse momento que essa parte da governança entrou na sua vida, né, cara? Conta um pouquinho dessa história e do porquê, né? Como é que a governança entrou na minha vida? Ela entrou talvez mais no final da carreira executiva, onde, por exemplo, eu já vinha de 5 anos de carreira na área de tecnologia da informação, nessas áreas, e fui convidado, na época que eu já tinha me interessado pelos números, vamos dizer assim, fora do ambiente de gestão. Eu tinha decidido fazer um mestrado em economia e enquanto eu fazia o mestrado em economia, eu fui convidado para ir trabalhar numa área de planejamento da empresa. Essa área de planejamento, ela envolve desde a fábrica até ter o próprio planejamento da demanda. Então, eu tive a oportunidade de, enquanto estudava economia, trabalhar a questão do planejamento de fábrica durante um período, depois fazer um trabalho de desenvolver de novo, volta aos processos, né? De como integrar planejamento de demanda com planejamento de fábrica e distribuição dentro do país, ou seja, implementar SAP, trabalhar algumas soluções que a empresa estava buscando e trabalhar a questão de planejamento de demanda e a administração de vendas e distribuição dentro do país, ou seja, tinha uma época que eu planejava o que produzia, uma outra época eu negociava com quem planejava o que tinha que produzir, baseado na estratégia de marketing comercial. Então, foi uma oportunidade rica de entender as duas realidades. E quando a John Deere decidiu fazer a aquisição de uma empresa na Argentina para ampliar o portfólio e as soluções na área de pulverização e na área de plantio, eu fui convidado para fazer parte de um time que era para integrar essa empresa dentro do ecossistema da John Deere. E essa aí é uma experiência muito rica, porque é voltar à realidade de uma média empresa, que até então vinha sendo super bem sucedida, dentro do universo de um ecossistema muito maior. E com isso a gente entra nas questões que envolvem governança, porque aquilo que é critério de sucesso numa empresa de um determinado porte, para outra não é o mesmo critério de sucesso. Aquilo que às vezes é
é um determinado padrão da forma como trabalhar, não é o mesmo para o outro. Então, esse processo de adaptação, ele envolve se especializar com governança. Então, eu já gostava muito da área de processos, né? Ou seja, integrar os processos era uma coisa, mas a governança entra numa outra esfera. E foi aí que eu fui estudar governança e me interessei muito pela área de governança nesse sentido. Sim. Cara, e sabe uma coisa que eu achei massa, assim, da sua trajetória? Porque, assim, óbvio, né? Todo mundo que chega num cargo de liderança, ele precisa estar sempre se atualizando. Isso é normal, né? Mas, óbvio, você vai fazer ali um curso de verão, talvez, e tal, mas você foi para um mestrado. Mestrado é máquina de moer gente, né? Como que foi esse negócio, cara? Porque, assim, sendo executivo e fazendo, não deve ter sido um negócio tão simples assim, né? Não é tão simples, mas uma coisa que eu sempre recomendo quando eu converso em mentorias é que o mestrado ele é uma experiência diferente. Sim. Porque é produzir conhecimento. E o processo de conduzir conhecimento, ele é um pouco mais profundo, mas ele é muito extenuante, eu diria. Mas ele é muito prazeroso, assim, porque realmente produzir algo que depois fica como conhecimento para alguém, né? O que eu trago até hoje para o meu dia a dia, é algo que tem bastante valor. Mas não é tanto o resultado da dissertação que a gente faz, mas o próprio processo de organizar as ideias para fazer isso. Cara, mas conta aí como é que foi, então. A pesquisa estava relacionada de alguma maneira com o trabalho, né? Eu já estudava economia, a gente tinha uma situação assim de que a demanda é como o que a gente está vivendo hoje. Assim, tem um momento que máquinas agrícolas está elevado, tem outros momentos que cai, tem várias variáveis, né, de taxa de juros, preço de commodities. E nessa volatilidade, eu já fazia economia, e o que mais me chamava a atenção era a quantidade de emoção que a gente tinha nesse cenário que é super complicado. Então, eu me deparei aí com algumas informações da economia comportamental e da economia da estratégia e comecei a juntar essas três áreas de planejamento de operações e vendas, que era a gestão, a parte de como que eu trabalho, né, a mitigação das emoções no processo de planejar e tomar decisão, e um pouco do universo esse de mapear as variáveis fora da gestão para tentar criar uma certa estrutura e um modelo para planejar. Então, é divertido porque ele não é muito preciso, né? O modelo não é preciso, mas pelo menos eu evito errar tanto quanto eu poderia errar só baseado na emoção, às vezes só usando a ferramenta de gestão. Né? E é engraçado, né? Você falou ali que, dadas as devidas proporções, a indústria de máquinas agrícolas ela é a indústria automobilística, né? Todas as teorias, né, de engenharia de produção e tal veio da indústria automobilística e de alguma maneira hoje a gente aplica em várias outras áreas do conhecimento, inclusive no agronegócio, né, cara? E é interessante você comentar isso porque dentro da economia comportamental, vamos pensar que às vezes nós dentro do agro não olhamos a indústria de máquinas agrícolas como sendo uma indústria automobilística, a gente é uma indústria do agro. E às vezes parece que não tem essa ideia de que não, eu preciso ter controles e tal para tomar decisões um pouco mais acertadas. Parece que o cara põe o dedo pro ar assim e deixa a vida me levar. E não pode ser assim, nem deve, né, cara? Porque aí gera esse tanto de emoção que, em algum momento vai dar um infarto em alguém, né, cara? Isso é um grande desafio, porque volta à questão da natureza do negócio. A máquina agrícola ela é um bem de capital. Né? Então, ela é comprada para produzir resultado. Né? Não necessariamente a indústria de bem durável, que é a indústria automobilística, tem o mesmo comportamento. E sim, talvez tenham variáveis, eu defendo muito, tem variáveis econômicas que podem me ajudar a tomar decisão. Mas o fato é que a natureza do agro ela é tão complexa em termos de variáveis, pelo clima, pela variação dos preços, que é muito difícil. É muito difícil tomar esse tipo de decisão. Então, e eu vejo isso como uma oportunidade para o trabalho que a gente faz, porque não é só o agro. Qualquer empresa vive essa mesma realidade. Se a gente consegue estruturar um pouco as ideias, eu consigo talvez definir uma direção estratégica mais apropriada, vamos dizer assim. E isso pode mitigar muito risco. Claro. A gente está sempre buscando isso, né? Mas aí, são
19 anos de John Deere, mais um monte de ano ali de Kepler Weber, mais Dell, enfim, todo aquele negócio. E aí chegou a The Green Factory, cara. Conta aí um pouco da história da formação desse negócio. Como é que eu decido, né, empreender? A minha esposa, ela já tinha, depois dela ter uma carreira executiva de muitos anos, ela saiu da vida executiva como diretora de sustentabilidade da GKN. Uhum. E ela fundou a empresa, a The Green Factory, que tem o nome do livro que ela publicou nos Estados Unidos como consequência do PhD que ela fez na Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Então, a empresa ela veio se desenvolvendo como uma consultoria de sustentabilidade e inovação ambiental. E sempre tinha uma demanda de que, da forma como isso foi visto, porque o conceito de sustentabilidade com essa visão de negócio, que é o que a gente aborda, no final das contas, os clientes começavam a pedir mais, vamos dizer assim, mais temas relacionados a modelo de negócio e estratégia. Porque a ESG já tem bastante governança. Então, era um plano que talvez eu tinha muito de longo prazo, até que a gente identificou que era o momento adequado fazer isso no ano passado. E desde então, essa área de governança e estratégia, modelo de negócio, ela entrou como uma terceira área de atuação da empresa. Uhum. E realmente é muito gratificante, principalmente da forma como a gente se relaciona com os clientes, de construir as coisas junto com eles, ou seja, normalmente não tem uma solução pronta, mas a ideia em si é o seguinte: se a gente consegue buscar a questão acadêmica com a vivência profissional e ter essa empatia de entender qual é a realidade do cliente e construir com ele a própria solução dele, o resultado é um resultado sustentável do ponto de vista financeiro e dos próprios pilares da sustentabilidade de uma forma geral. Claro. Dentro desse processo que vocês fazem na The Green Factory, conta um pouquinho o que de fato vocês mexem ali, assim. Como que... sou uma empresa, entrei lá, o que normalmente vocês fazem? Conta pra gente um pouquinho. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em sustentabilidade, uma coisa muito comum são os diagnósticos de sustentabilidade, diagnóstico ESG. Sim. Então, é de fato fazer uma avaliação da empresa com diferentes metodologias. Muitas vezes a metodologia que é apropriada para um segmento, então a gente atua... O agro é uma boa parte do negócio, né? Ou quem está relacionado à cadeia do agro. Mas em alguns momentos a metodologia é outra. Então eu posso, por exemplo, seguir uma linha da metodologia do EASY, da B3, porque talvez isso seja o mais interessante para aquele cliente. Eu posso usar uma metodologia ISO, ou uma metodologia EcoVadis, ou até uma metodologia própria, de acordo com a necessidade. Então não é uma bandeira, mas de acordo com o cliente, qual é o diagnóstico. E uma vez feito o diagnóstico, existem que ações vão ser tomadas, e muitas vezes a gente trabalha nesse processo de cultura, apoiando o cliente nas ações que ele vai conduzir a partir do diagnóstico. Existem casos em questão de sustentabilidade, por exemplo, que eu posso ajudar a desenvolver um modelo de ESG que a empresa quer desenvolver na cadeia de fornecedores. Então, passa por entender a estratégia, passa por fazer esse mapeamento. Então, não é uma solução que ela é aplicável para todos. É necessário realmente entender o que é o propósito do cliente para que isso consiga ser traduzido de uma linguagem de negócio, né? Em termos de sustentabilidade. Outra coisa que é muito comum são os projetos de inovação industrial. Aqui, eu diria que talvez a economia circular é uma coisa que a gente faz bastante com os clientes. Ou seja, como que eu consigo gerar valor, porque a economia circular é uma prática de sustentabilidade. Como eu consigo gerar valor utilizando a economia circular como uma prática de sustentabilidade. Então, a gente pode falar de exemplos assim. E, muitas vezes, que essa terceira área de atuação é a empresa quer montar o seu plano estratégico, mas ela precisa avaliar como é que é o modelo de negócio dela. Como é que ela gera dinheiro. Então, é como que eu mapeio o fluxo de valor da empresa e identifico, olha, aqui eu tenho determinadas oportunidades de melhoria. Então, isso é uma coisa muito interna. A outra é, como eu quero ter perenidade no meu negócio, eu vou trazer governança.
E muitas vezes é tentar fazer a leitura do cenário econômico para avaliar, bom, dentro desse contexto, o que eu realmente tenho que definir como prioridade de curto, médio e longo prazo. Então, são as 3 áreas de atuação que a gente desenvolve hoje na empresa. Sim. E é legal porque assim, é um trabalho extremamente customizado, né? Não é um negócio simples e no fim do dia é uma junção de tudo que você fez no passado. Exatamente. Né, cara? É muito interessante isso aí, porque... e até voltando naquele momento que você decidiu, como foi esse processo? Porque assim, cara, multinacional é da hora, cara. Assim, porra, você trabalhava aí no mundo inteiro, pelo que eu tô entendendo, né? Tem o cartão corporativo, é legal pra caramba. Aí daqui a pouco você sai para ser eu brinco aqui que é o próprio otário, né? Como que foi esse processo, cara? Porque assim, é legal, sabe? Eu tô olhando assim, porra, é bacana, porque dá para ver certinho que a sua carreira foi te levando para fazer isso aí, sabe? Mas esse processo de decisão não é tão simples assim, né? Você fez parecer simples, mas não deve ter sido uma decisão muito, muito fácil assim. Na verdade, foi uma preparação de algo em que eu vinha muito assim, bom, o dia que eu deixar a vida corporativa e for me aposentar, como é que vai ser? Né? Então, eu já vinha estudando governança, já trabalhava em alguns conselhos consultivos. Eu, por hobby, decidi estudar mercado financeiro. E aí, juntando o que eu já tinha estudado de economia, comecei a entender uma outra realidade que eu não tinha. Então, com isso, eu comecei vamos dizer assim, a preparar a cabeça para que um dia que a gente julgasse que fosse oportuno, realmente poder tomar a decisão. Então, por que a gente julgou que era oportuno? Porque começou a realmente ter essa demanda de que a empresa ela foi ficando limitada porque ela precisava ter esse apoio mais de negócio para apoiar as necessidades de sustentabilidade que eram parte do negócio. Legal. E como é que é trabalhar com quem dorme em casa, cara? É uma relação de sócio. É uma relação de sócio. Tem que saber separar o que é negócio e o que não é negócio. Sim. Mas uma coisa que a gente aprende, e empresa familiar é muito da realidade da nossa empresa, né? De que a gente tem que ter a devida percepção da natureza da empresa familiar. Ela não pode ser da mesma forma como é uma empresa profissional que olha números de uma forma um pouco mais fria, assim. Sim. É igual fazenda, né? A gente falava há pouco aqui sobre a agricultura, ela uma das poucas atividades que ela vai passando de pai para filho, né? E tem filho que tem perfil, tem os que não tem, né? E que legal que tem os que tem perfil, porque daí o negócio vai ficando perene dentro do processo, né? E é um pouco disso também, né? E a questão da governança nesse sentido é de que, de alguma forma, nas empresas familiares existe governança. Mas essa governança ela não é formal, ela é tácita. Ela é parte dos costumes, é parte dos valores da família, é parte, às vezes, do valor das famílias envolvidas, né, ou daquela comunidade. Então, que está sendo impactada. Então, e isso é uma coisa que é importante respeitar quando a gente vive essa realidade das famílias empresárias. E vamos dizer assim, a economia do Brasil ela é formada por empreendedores. A economia do mundo é formada por empreendedores. Então, essa é uma oportunidade que a gente identificou que é muito interessante assim, de seguir aprendendo. Isso não termina nunca. Sim. É claro, né, cara? Se a empresa ela te toma um tempo lascado, mas eu imagino que deva ser muito mais prazeroso também. Muitas das coisas que você vai fazendo, você nem enxerga como trabalho, muitas das vezes. Né? A gente que trabalha com o que gosta, tô aqui conversando com você, porra, adoro pra caramba estar aqui. Né? Não encara isso aqui como um fardo, né? E isso de alguma maneira, quando você trabalha no seu próprio negócio, você tem essa flexibilidade, né, de tempo, enfim, até de se dedicar a outras coisas que não necessariamente é do seu business, mas que vai ajudar a um setor de alguma maneira, que é, por exemplo, falando do simpósio, né, que a gente estava... Até não conseguimos gravar na Expo Inter ontem porque era o dia do simpósio, né, cara? Conta um pouquinho desse universo. Você viveu no universo de máquinas agrícolas muito tempo e agora está organizando também o simpósio, que fala um pouquinho desse a outra área de atuação. O simpósio SAE Brasil de Máquinas Agrícolas,
é hoje, vamos dizer assim, um evento que a Regional Porto Alegre ela desenvolve anualmente na semana da Expo Inter. E a minha história com a SAE Brasil começou em 2012, mais ou menos, quando eu comecei a fazer esse trabalho voluntário. A SAE Brasil ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela se posiciona como Casa do Conhecimento da Mobilidade no Brasil, com a ideia de trazer profissionais que se relacionam e que, com o foco comum de desenvolver tecnologia e conhecimento, cooperam em diferentes setores. E cada regional, além da própria SAE Brasil, acaba desenvolvendo uma vocação própria. Então, há 18 anos atrás, por exemplo, os fundadores da Regional Porto Alegre desenvolveram o simpósio de máquinas agrícolas, e esse evento ele foi tomando um certo corpo com essa ideia de que os profissionais que de alguma forma trabalham no agro e têm interesse nesse universo, muitas vezes não são das próprias montadoras, são dos fornecedores, colaboram para criar esse ambiente. Então, eu lidero, né, a Regional Porto Alegre nos últimos 4 anos. E o que a gente tem feito como proposta? Assim? A gente, por ser uma atividade sem fins lucrativos e um campo neutro, a gente consegue promover a ideia de que é possível colocar os diferentes elos da cadeia da indústria de máquinas agrícolas, sendo competidores ou não, em prol de construir um futuro em conjunto. E a cada ano tem um tema diferente. Então, o evento de ontem foi de inteligência artificial. Nós não somos experts em inteligência artificial, mas ao compartilhar as experiências e trazer as reflexões de como cada elo da cadeia e como as diferentes visões estão encarando a questão da inteligência artificial no negócio, a gente consegue promover aí uma nova proposta, vamos dizer assim, de seguir um caminho. Então, esse evento já era um evento consolidado. Ano passado, maio passado, nós fizemos nessa ideia de deslocar um pouco o eixo das discussões desse debate que normalmente ficava em Porto Alegre. Nós conseguimos desenvolver o simpósio de inovação industrial em Panambi, que foi muito interessante, porque a gente começa a identificar que existe inovação nos mais diferentes ambientes, mas que se a gente não se propõe a sair do eixo que a gente está acostumado a pensar, a gente não consegue descobrir e promover, vamos dizer assim, o empreendedorismo e a inovação, porque muitas vezes fica limitado ao universo que a gente conhece. Sim, e tem muita gente que está inovando e não sabe que isso chama inovação, né? E, especialmente no interiorzão, aí tem muita gente fazendo coisa bacana pra caramba, mas que a gente não sabe, né? E a gente precisa conversar isso. Eu achei legal essa ideia de você juntar essa turma toda, né? Porque, óbvio, tem vários todo mundo tem os seus próprios interesses, né? Seja de estar ali e também os interesses da empresa a qual ele representa. Só que deixar isso um pouco de lado para discutir o todo foi o que fez o agronegócio ser o que é hoje, Exato. Lá no passado, né, cara? Em outros países também, de estar um pouco à frente. Eu acho que dependeu de muito dessa... Não foi o esforço de um só, né? É o esforço de um setor como um todo, né, cara? O que é importante, talvez, ter essa característica de que, de fato, a gente veio crescendo exponencialmente nos últimos 200 anos, porque o ser humano, com a capacidade inventiva, conseguiu desenvolver tecnologia. Mas ele não consegue desenvolver sozinho, ele precisa dividir um pouco em especialidades e colaborar de alguma forma. Então, quando a gente tem essa ideia de colocar os diferentes agentes, né, os diferentes jogadores do mesmo jogo, que é a indústria, todo mundo cresce em conjunto. É isso aí, cara. Bom, Leandro, obrigado, cara, por você ter tirado um tempinho aí do seu dia nessa semana super corrida. Eu me considero um cara muito de sorte e abençoado, porque mesmo na semana corrida como essa, consegui gravar com pessoas incríveis, cara. Muito obrigado por você estar aqui e ter dedicado esse tempo, e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, cara. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo Agro Resenha. Realmente isso contribui muito para quem
segue o canal. É isso aí, cara. E agradecer o nosso amigo, né? Antônio da Luz, que proporcionou esse encontro aqui, cara. Muito obrigado, Antônio. É uma experiência muito boa poder conversar contigo, Paulo. Show de bola, cara. E já, bom, agora é a hora do jabá, tá certo? Para quem quiser conhecer o seu trabalho, o trabalho da The Green Factory, que você falou um pouquinho pra gente aqui, como que a gente pode acompanhar seu trabalho? A gente tem o nosso site, thegreenfactory.com.br. A The Green Factory, nós temos canais nas redes sociais do LinkedIn e do Instagram também. Show de bola, muito bom. Agora, é o seguinte, a gente tem um quizinho aqui, tá? Que eu prometo pra você que não tem pegadinha, beleza? Vamos lá? Eu já até me arrumei na cadeira aqui, porque não, deve ser algo meio tenso. Não é, não. Vou te fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Leandro Pires, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta... Eu sou um fã de Rush. Rush. E talvez a minha música predileta é Tom Sawyer. Olha aí. Não só pela música, mas Sim. Quem leu as obras do Mark Twain, vale a pena. Show, maravilha. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Eu vou dizer, talvez um dos últimos locais que eu visitei que eu fiquei muito surpreso positivamente, eu fui a São Francisco. E não é à toa que o Vale do Silício é como é. Eu tenho trazido essa reflexão e acho que vale a pena entender como que essa comunidade, do ponto de vista da arte, da tecnologia, do desenvolvimento do conhecimento, é um lugar interessante para visitar. Legal, muito bom. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu? É churrasco. Como um bom gaúcho. E, cara, tem algum livro que você leu ao longo da vida que de alguma maneira impactou e você pode compartilhar com a gente? Eu vejo que um livro de negócio, né, que faz bastante sentido dar uma lida, e hoje eu encerro com uma frase que talvez faça um pouco o resumo do livro, é o The Great by Choice, do Jim Collins. Ele tem um outro coautor, que eu não lembro agora o nome, e eu vejo que uma coisa interessante a questão de prosperar na incerteza é de que eu não sei como vai ser o futuro, mas eu posso criá-lo. Legal, muito bom. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar, tá certo? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Uma das coisas que eu daria hoje em dia, eu recomendo para qualquer um, é de que até uma determinada fase da vida a gente precisa encontrar tutores. E depois a gente precisa saber valorizar a questão de buscar mentores. Legal. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou assistiu esse episódio meu aqui com o Leandro até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Afinal, você está aqui com a gente até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce quando você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, a gente está em todos eles. Esse podcast também faz parte da rede rural de podcast, assim como o AgroResenha tem aqui. Tem vários outros canais aqui, que é uma iniciativa da Rural, e acompanhe também os podcasts da casa. A gente tem um podcast chamado Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agro. Também tem o Brasil que Produz, né, que é uma série itinerante aqui do AgroResenha. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no YouTube. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Leandro, mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço. E eu sempre finalizo meus episódios com a frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá tudo resolvido. Muito bom. Aqui não vai precisar, né? Muito bom. Nos próximos dias. Valeu. Muito obrigado, Paulo. Tamo junto.